Durante anos, um jovem herdeiro milionário viveu preso ao silêncio por causa de um trauma que sofreu na infância. Para todos, ele era mudo, alguém incapaz de se comunicar. Até que, em um dia comum na empresa do pai, uma garota simples, filha da faxineira, percebeu algo que ninguém jamais notou. Ele não era incapaz, apenas não havia sido compreendido. Com gestos, improvisos e uma sensibilidade rara, ela abriu caminho para que ele pronunciasse sua primeira palavra diante do pai. Esse momento mudou para sempre não apenas a vida da família rica, mas também o destino da menina que ousou enxergar além do silêncio. Se você gosta de histórias reais, emocionantes e cheias de reviravoltas, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal. Essa história vai mexer com você, vai fazer refletir sobre empatia e sobre como, às vezes, quem menos esperamos pode trazer a maior transformação. Escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo e me conta. O que você faria no lugar dessa garota? O grande prédio da empresa sempre foi símbolo de poder, onde engravatados caminhavam com pressa e cada detalhe reluzia a riqueza do dono. Mas naquele dia, quando o empresário mais influente da região atravessou a recepção com seu filho ao lado, o peso não estava nos negócios, estava no silêncio. O jovem, de olhar baixo e passos contidos, caminhava sem dizer palavra, como fazia desde criança. A sua presença gerava desconforto, não pelo poder, mas pelo mistério de seu silêncio inquebrável. Todos tentavam tratá-lo com naturalidade, mas evitavam contato direto. O garoto não respondia, não olhava nos olhos, se isolava dentro de si. Para muitos ele era o filho mudo do milionário. E com o tempo, até o pai começou a acreditar nessa sentença não dita. O silêncio havia se tornado uma barreira invisível, dura e fria entre os dois. Entre os corredores de mármore e escritórios luxuosos, trabalhava uma jovem garota, filha da faxineira da empresa. Ela não fazia parte daquele mundo de riqueza, mas tinha olhos atentos. Discreta, sempre notava os pequenos detalhes que todos ignoravam. E foi justamente nesses detalhes que começou a perceber algo diferente no comportamento do jovem herdeiro. O que os outros chamavam de indiferença, ela começou a enxergar como sinais. Recuos diante de luzes fortes, incômodo em ambientes barulhentos, atenção nos ombros quando alguém falava alto demais. Ela, que cresceu observando tudo em silêncio enquanto a mãe limpava salas e banheiros, aprendeu a entender os gestos da vida. E os gestos daquele garoto contavam muito mais do que pareciam. Certa tarde, o pai levou o filho para uma reunião. Funcionários enchiam a sala, vozes se sobrepunham, papéis eram empilhados sobre a mesa. O garoto ficou cada vez mais inquieto. Seus dedos batiam nervosos contra a cadeira. Os olhos fugiam das luzes. Quando alguém riu alto, ele apertou as mãos contra os ouvidos. E foi nesse instante que a filha da faxineira o entendeu de vez. Não é silêncio, pensou. É sobrecarga. Ele não aguenta esse mundo cheio de barulhos e luzes. Movida por uma coragem que nem ela esperava, levantou-se discretamente e se aproximou. O jovem a olhou rápido, assustado, como se não acreditasse que alguém o enxergasse de verdade. Sem dizer nada, ela fez um gesto com a mão, convidando-o a segui-la. Por instantes ele hesitou, mas ao ver que ela acendia uma pequena lanterna e indicava o caminho para uma sala vazia, decidiu acompanhá-la. Era apenas o estoque, um lugar esquecido, cheio de caixas empilhadas e uma janela mal ajustada. Ali, a luz era fraca e o silêncio absoluto. Ela improvisou tampões de algodão e entregou a ele, que os aceitou quase com alívio. Acomodou a luz da lanterna de modo suave, direcionada para a parede, tornando o ambiente ainda mais acolhedor. Melhor assim, né? Murmurou, quase sem esperar resposta. O garoto a olhou de forma intensa, e pela primeira vez pareceu relaxar. Apenas assentiu, devagarinho, os olhos marejados. Ela sentiu que estava no caminho certo, mas sabia que precisava ir além. Não bastava oferecer silêncio, era preciso abrir um canal. Naquela mesma sala, em segredo, começou a criar um método improvisado. Pegou pedaços de papelão e rabiscou figuras simples,
Um sol, um copo, um sorriso. Colocava diante dele e, com batidas suaves na mesa, criava um ritmo para cada imagem. O silêncio deixava de ser vazio para se tornar linguagem. Ele, curioso, começou a acompanhar as batidas com leves toques dos dedos. Um diálogo sem palavras começava a nascer. E foi assim, entre lanternas, sombras e batidas discretas, que uma ponte foi construída. Uma ponte que ninguém no mundo havia tentado antes. O silêncio do jovem deixava de ser um abismo e se transformava em possibilidade. E ali, na simplicidade daquela menina que ninguém notava, se escondia o fio que poderia unir um pai e um filho separados pelo trauma. O tempo parecia parado naquela sala de estoque. Enquanto lá fora o mundo corria com reuniões, telefones tocando e vozes apressadas, ali dentro reinava um silêncio carregado de significados. O menino começava a responder com pequenos gestos, como se um peso estivesse sendo retirado de seus ombros. A cada batida leve que fazia na mesa, seus olhos brilhavam um pouco mais, como se finalmente alguém tivesse descoberto a chave do seu universo. A menina mantinha a calma, sempre delicada, transformando cada gesto em um convite. Desenhava e mostrava, batia ritmado e esperava sua resposta. Era como assistir a uma dança silenciosa, mas profundamente humana. A cada troca, sentia com clareza que ele não era incapaz. Nunca tinha sido. Apenas não encontrara no mundo o espaço onde pudesse ser compreendido. Certo dia, o pai entrou apressado pelos corredores procurando o filho. Ao não encontrá-lo, sua voz soou firme, quase irritada. Onde ele está? Já não basta viver assim, isolado, agora desaparece do meu lado? Ninguém ousou responder. Mas quando se aproximou do estoque, ouviu batidas rítmicas e se deteve por um momento na porta entreaberta. O que viu o deixou paralisado. O seu filho, aquele que sempre acreditou ser incapaz de falar, estava interagindo. Não dizia palavras, mas havia vida, havia comunicação. Ele acompanhava os gestos da menina como se fossem notas de uma melodia secreta. O pai manteve-se em silêncio para não interromper, mas no fundo uma mistura de choque e esperança o sacudiu por dentro. Nos dias seguintes, a menina aproveitava cada intervalo escondido para retornar ao estoque com o garoto. Criava novos desenhos, inventava novos ritmos. Um copo de água era 2 batidas leves, um sorriso era 3. E ele aprendia rápido, como se estivesse finalmente se libertando. Por trás dos olhos tímidos, surgia a chama de alguém que tinha muito a dizer, mas nunca encontrara a forma certa. Você entende o que eu estou fazendo, não entende? Ela perguntou em certa tarde, colocando diante dele um cartão com um coração desenhado. O garoto tocou 3 vezes na mesa, no mesmo padrão que ela havia inventado para a palavra sim. A resposta foi tão clara que ela não conteve um sorriso. Sentiu que, de alguma forma, havia encontrado um segredo escondido dentro dele. Um segredo que todos procuravam, mas que só precisava de alguém com paciência e sensibilidade. Mas o ponto de virada aconteceu de forma inesperada. Uma reunião com investidores trouxe dezenas de pessoas à empresa, e novamente o garoto foi obrigado a acompanhar o pai. A pressão do lugar o incomodou, como sempre. O burburinho, as luzes intensas, as vozes altas. O pai tentava disfarçar a atenção, mas se sentia impotente diante da agitação do filho. Foi nesse instante que a menina, mesmo tímida, entrou na sala e fez o gesto que combinara com ele. 2 batidas leves no bolso da cadeira. Ele levantou o olhar em sua direção, reconheceu o sinal e respirou fundo. E ali mesmo, diante de todos, tentou falar. Seus lábios se moveram de forma hesitante, como se estivesse levantando uma pedra pesada que o mantinha preso. Todos prenderam a respiração quando ouviram um som rouco, mas real. Sua primeira palavra. Pai. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os olhares se voltaram para o jovem herdeiro. E o pai, que sempre acreditou viver distante daquela voz, se desfez. Seus olhos se encheram de lágrimas que ele não conseguiu conter. Avançou até o filho, ajoelhou-se diante dele e o abraçou com força. Você falou...
Meu filho, você falou. Não importava se a voz estava falha. O milagre já havia acontecido. A emoção tomou conta da sala. Uns se levantaram, outros aplaudiram, mas para o garoto, só existia a figura do pai à sua frente. A menina, em silêncio no canto, observava com o coração pulsando como nunca. Ela sabia que não era sua vitória, mas a vitória deles. Mesmo assim, estava consciente de que tinha aberto uma porta que ninguém mais conseguira. E isso mudaria todos os caminhos dali em diante. O pai ainda tremia quando se afastou um pouco e olhou o filho nos olhos. Nunca antes tinha visto tanto brilho neles. Por anos, acreditou que o menino vivia preso a um silêncio intransponível, quando, na verdade, ele apenas esperava ser compreendido. Me perdoa por não ter entendido antes, murmurou, a voz embargada. O filho não respondeu com palavras, mas apoiou a mão no braço do pai, um gesto simples que dizia mais do que qualquer discurso. A menina recuou discretamente, querendo desaparecer no meio dos demais, mas foi impossível. O empresário a viu e, ainda com lágrimas nos olhos, perguntou: "Foi você, não foi? Você conseguiu alcançar meu filho." Surpresa, ela tentou negar, balançando a cabeça. Eu só percebi algumas coisas", respondeu constrangida. Mas no fundo, todos sabiam que havia sido muito mais do que isso. Nos dias que seguiram, a rotina da empresa mudou. O garoto não voltou a pronunciar palavras facilmente, mas estava mais aberto, mais disposto a se comunicar. E sempre que a filha da faxineira aparecia, o pai notava o quanto o menino se transformava. Havia confiança, havia segurança. Um laço silencioso os unia, como se ela tivesse aberto uma fresta numa janela fechada há anos. O empresário começou a observar mais atentamente os métodos simples da jovem. Seus desenhos improvisados, o uso de ritmo, a forma como acolhia o silêncio sem forçar a fala. Aquilo não estava em nenhum manual, mas era tão eficiente que ele se perguntou como ninguém havia percebido antes. Era como se a menina tivesse um talento natural, algo que nascia dela, sem qualquer estudo prévio. Numa tarde, chamou-a para conversar. Ela entrou hesitante no escritório amplo, as mãos suadas. "Você tem um dom", disse ele direto. Ela abaixou os olhos. "Não, eu só tento ajudar." Mas ele insistiu. "Não, você enxerga o que ninguém mais enxerga. Graças a você, meu filho falou. E isso não tem preço." A menina se emocionou, lembrando de quantas vezes tinha sido invisível nos corredores, tratada apenas como a filha da faxineira. Movido pela gratidão, o pai procurou especialistas. Queria compreender melhor o que estava por trás daquela limitação do filho e como poderia apoiá-lo no futuro. Mas também não esqueceu da menina. Descobriu que ela sempre sonhara em estudar, mas não tinha condições financeiras. E foi aí que tomou a decisão que mudaria também o destino dela. Ofereceu uma bolsa completa para que pudesse se formar em terapia de comunicação. Quando contou a novidade, ela ficou em choque. "Eu? Estudar na faculdade? Mas eu não tenho lugar nesse mundo." O homem sorriu, ainda com a voz fragilizada pela emoção. "Se tem alguém que tem lugar, é você. Meu filho não estaria aqui sem o que você fez. Quero que tenha a chance de dar esse dom a outras pessoas também." As lágrimas escorreram pelo rosto da garota, que jamais imaginou ouvir palavras tão grandes vindas de alguém tão poderoso. A mãe dela, simples e orgulhosa, assistiu tudo emocionada. Via a filha ser reconhecida por algo tão nobre e agradeceu em silêncio. Afinal, conhecia os sacrifícios de uma vida inteira na limpeza da empresa. Nunca esperou nada em troca, mas agora o destino parecia recompensar não só sua filha, mas toda a dignidade com que sempre viveu. E assim, a menina que antes era apenas mais um rosto discreto entre tantos funcionários, passou a carregar um novo propósito. Não apenas ajudar um jovem a falar com o próprio pai, mas também havia dado a ele algo que ninguém tinha oferecido: a chance de ser compreendido. E por causa disso, recebeu em troca a oportunidade de construir seu futuro. Mais do que uma história de superação, aquela união mostrou que a empatia pode transformar vidas, que um gesto simples, vindo de alguém improvável,
pode romper muros erguidos por anos, e que, na verdade, todo silêncio guarda uma voz. Só precisa de alguém disposto a escutá-la. Com o tempo, a transformação na vida do jovem foi ficando cada vez mais evidente. O pai, que antes vivia angustiado com o silêncio do filho, agora se dedicava a aprender com ele, respeitava seus limites e comemorava cada pequena conquista. Não havia mais olhares de pena ou dúvidas cruéis. Havia respeito. Ele não era mais o filho mudo do milionário, mas sim um garoto que tinha encontrado sua própria forma de voz. A menina continuou ao lado dele, até mesmo nos estudos iniciais dados por especialistas contratados pelo pai. Era ela quem o encorajava quando ele se deparava com barreiras, sempre lembrando dos cartões e ritmos que criaram juntos. Aquele vínculo nunca mais foi quebrado, porque não era feito apenas de palavras, mas de escuta, empatia e confiança. O empresário, agora transformado pela experiência, passou a usar sua influência para criar projetos em apoio a famílias que viviam dramas parecidos. Queria que outras crianças e pais não passassem os mesmos anos de silêncio e dor. Ele dizia em entrevistas: "Meu filho não era mudo. Ele só não havia sido compreendido. E foi uma garota simples quem me ensinou isso." Essas palavras ecoaram e tocaram corações por onde passaram. Para a menina, o mundo se abriu de formas que ela jamais sonhou. A bolsa de estudos lhe garantiu um caminho que até então parecia inalcançável. Cada aula era encarada com entusiasmo. Cada conceito aprendido era aplicado com a memória do amigo que ajudara a despertar. Ela se tornou símbolo de esperança, mostrando que o talento verdadeiro não depende da origem, mas da coragem de olhar além do óbvio. Um dia, já mais confiante, o jovem voltou ao estoque com ela. Aquele mesmo espaço que havia marcado o começo de tudo. Sentaram-se lado a lado, com a lanterna acesa em direção à parede. Ele pegou um pedaço de papel e, com mãos ainda trêmulas, desenhou um coração simples. Em seguida, olhou para ela e disse com a voz baixa, mas firme: "Obrigado." A emoção foi tanta que ela não conteve as lágrimas. Aquele momento selava a certeza de que o garoto não estava apenas aprendendo a falar, mas também a sentir-se livre. Ele agora podia expressar afeto, gratidão, amor. Palavras que haviam ficado presas por tanto tempo finalmente encontravam caminho. E tudo isso graças a quem nunca desistiu de enxergá-lo. O pai presenciou esse instante em silêncio, parado à porta. Não quis interromper, apenas deixou que as lágrimas corressem mais uma vez. Sua vida, marcada por negócios e conquistas materiais, agora tinha um valor muito maior: a redescoberta do amor entre ele e o filho. Um amor que esteve sempre ali, mas só pôde florescer quando alguém ousou escutar o silêncio. O futuro que parecia incerto agora se tornava promissor. O garoto, antes isolado, aprendia a se comunicar cada vez mais, respeitando o próprio ritmo. A menina, agora estudante, levava dentro de si a certeza de que estava no caminho certo. E o pai, finalmente, tinha reencontrado o filho que acreditava ter perdido para sempre. Essa não foi apenas a história de um garoto que falou pela primeira vez, mas de vínculos que se reconstruíram e de oportunidades que nasceram da empatia. Foi sobre enxergar além da superfície, ouvir o que ninguém ouvia e acreditar que até no silêncio existem vozes clamando por atenção. E no fim, ficou a lição maior. Não importa a posição social, o dinheiro, o título. O que realmente transforma o mundo são os gestos de humanidade. Às vezes, basta uma lanterna, um desenho simples ou 3 batidas na mesa para revelar que ninguém está realmente em silêncio, só esperando alguém disposto a compreender.